relação a Nelson Mandela, quais foram as mudanças promovidas por ele? E essas mudanças, elas foram eficazes? Mandela foi um importante líder de um grande movimento, que foi um movimento que lutou contra o preconceito racial. Então sim, a luta dele valeu. O que foi o apartheid? O apartheid foi a segregação entre negros e brancos na África do Sul. Em 1964, Mandela foi condenada à prisão perpétua, porém ficou preso por apenas 27 anos. O que levou a esta condenação? Justamente por ele liderar esses movimentos e com a ideologia do apartheid na África do Sul, ocasionou a prisão de Mandela. Por ele liderar esses movimentos e assim envolver várias outras pessoas e influenciar outras pessoas para entrar nesse movimento. Agora, em relação a Barack Obama, após a saída do presidente Obama, qual o legado que ele irá deixar, não só para a sociedade americana, mas também para o mundo? Obama foi um excelente presidente diplomático. Ele fez uma relação diplomática excelente, trazendo questões para o país como não se discutia antes, como, por exemplo, o embargo econômico a Cuba. Obama colocou isso, entre outros fatores, e o principal legado que ele irá deixar para os Estados Unidos e para o mundo foi essa relação diplomática. Então, no caso, ele foi um bom presidente. Um bom presidente do seu tempo. Eu diria até um presidente à frente do seu tempo. Qual o erro enfático que Obama fez? Eu não trato como erro enfático, mas isso enfraqueceu muito ele dentro do seu país, porque por trazer essas questões como, por exemplo, o embargo econômico a Cuba, existe uma ala muito conservadora dentro do Congresso americano e que não aceitou esses questionamentos que Obama trazia para ser discutido no Congresso, e assim ele foi perdendo base e a insatisfação popular aumentou muito. Em relação a Martin Luther King, o que tornou Martin Luther King um ícone? Como Mandela, Luther King foi um líder de um movimento. E qual era o objetivo? Entre outras coisas, Luther King lutava pela igualdade. Ele lutava também pelos direitos humanos, mas a igualdade foi uma coisa muito enfática no discurso de Luther King. Então a gente pode comparar as ideias de Martin Luther King com as de Mandela? Sim, podemos, porque em alguns momentos elas se parecem, né? Porque o Mandela, ele luta contra, não apenas por isso, mas a maior luta dele foi contra o preconceito racial. E a do Luther King, a maior luta dele foi por igualdade. Chega a ser paralela essas duas lutas. Em relação ao Zumbi dos Palmares, dentro de toda uma contextualização escravista, você poderia me dizer a diferença de um negro ser escravizado por um europeu e um negro ser escravizado por um zumbi dos palmares? Qual é a diferença dessa escravidão? A escravidão europeia é uma escravidão exploratória. E uma escravidão africana, não exclusivamente do zumbi, é uma escravidão por cultura ou por uma dívida. Ainda em relação ao zumbi, por que algumas pessoas interpretam ele como um vilão na história? Justamente por isso, porque as pessoas pensam, e isso é até um olhar ignorante, eu poderia dizer, que por ser negro e por lutar, por ser enfático nessa causa, ele não poderia ter escravos. Mas dentro do contexto dele, ele tinha escravos. E para a visão de alguns,
é aquela pergunta: como é que uma pessoa que luta contra a escravidão tem escravos? É isso. Em relação a Joaquim Barbosa, quem foi Joaquim Barbosa? Joaquim Barbosa foi um importante político, tá? O primeiro negro a assumir a presidência do Supremo Tribunal. Como ele contribuiu com a sociedade brasileira? Joaquim Barbosa deu início a um dos maiores escândalos de corrupção da história do país. Investigou, prendeu e puniu. Qual o impacto que ele teve por chegar onde chegou sendo negro? Nunca antes a gente teve um negro presidente do Supremo Tribunal. E isto já é um avanço muito grande em um país tão preconceituoso. Muito obrigada, Matheus Leal. Foi muito bom, né, a gente adquirir essas informações de grandes políticos negros, né, que mudou a história e a vida de muitas pessoas. A sua participação nesse vídeo foi muito gratificante para todos. Muito obrigada.